coloquei ali especial. E o termo especial, ele significa, no caso da educação, o fato de que algumas crianças você vai saber ao nascer que ela vai ter uma necessidade especial que talvez ela leve para o resto da sua vida. Tem algumas que é de 0 a 3 anos. Você vai ver o atraso de desenvolvimento, o modo, né, que ali naquele momento já entra com serviço, com intervenções, faz aquele nos começos dos anos, aonde que vai treinando a criança a poder substituir aquela dificuldade dela, né, com o que a gente chama de acomodação, né, ou algum tipo de intervenção. A intenção é ajudar a criança para ela mesma saber o que usar para compensar a falta de habilidade em certas coisas. Então, outras, né, como eu esqueci o nome daquela educadora que fez a pergunta se as nossas crianças que vêm do Brasil, né, indiferente do status, se elas podem, na verdade, ser encaminhadas para a educação especial, podem. A princípio, quando as nossas crianças elas chegam, né, não só do Brasil, de qualquer parte do mundo, quando as crianças chegam, elas têm um teste, e aonde que eles são testados para saber o nível de inglês, de proficiência, né? E dentro daquele nível é aonde que a criança deve receber a educação, o que eles chamam de aprendiz de inglês. Em inglês é English Learner. Então, existem testes que são feitos e aonde que é determinado o grau que essa criança precisa. Mas existem crianças que, além de ser aprendizes de inglês, elas também têm deficiência. Então, se a sua criança está vindo do Brasil, ela já tem uma deficiência. Olha, eu estou falando do Brasil, me perdoe. Me perdoe, minhas amigas do Cabo Verde. Lisângela, cadê tu? Me perdoe, não... ai, ai. Então, a criança que chega aqui de outro país, de origem, a qual o inglês é a sua segunda língua, e no seu país de origem ela tenha uma deficiência já determinada, fechada ou não, com diagnóstico fechado ou não, tá? Mas existe a suspeita, e ela chega aqui, o fato de você ter a documentação do seu país de origem, ela ajuda os médicos a ter uma noção, de uma certa forma, a escola de uma certa forma, mas todos eles vão querer fazer as avaliações deles aqui, tá? Só para te adiantar. Agora, a criança ela pode ser ao mesmo tempo aprendiz de inglês e ter uma necessidade especial. E aonde que também é o mesmo processo que a gente falou na reunião, na apresentação anterior. Thank you, Shanta. Can you switch, please? Next, yeah. Yeah. Então, a família... Oh, hold on one second. The family, just go back. Yeah, thank you. Então, a família é a melhor, a primeira e a melhor defensora do seu filho. Então, aqui tem uma foto que está representando uma família de uma nomenclatura, de uma forma, mas eu entendo que nem todas as famílias são do mesmo formato. Aí eu sei que tem famílias como a minha, sou só eu e os meus filhos, eu sei que tem avós criando netos, enfim, tem vários modelos de família. Mas aqui foi só para representar, mas que diz que a família é a primeira e a melhor defensora do seu filho. Então, como é importante o seu engajamento e o fato de você fazer perguntas, estar informado, comprovado por muitos estudos aqui nos Estados Unidos, eles gostam de rever estudos, né, que eles chamam de data, aonde que demonstra realmente que existe base pelo que estão pensando. Então, existe muita informação, muitos estudos que demonstram que a sua criança ela tem um resultado mais positivo, as suas notas são melhores, o seu envolvimento, o seu crescimento, a participação dentro da escola é melhor. E a chance de completar o segundo grau com um diploma aumenta. Porque essa parte eu vou falar mais tarde, mas existe a questão de que a família pode fazer uma diferença enorme no fato da educação da sua criança. Next, please. Então, aqui são alguns pontos que nós estaremos falando nessa apresentação.
Então, vamos buscar um pouquinho da compreensão dos sistemas, que são muitos aqui. Seria a educação, a saúde e outros serviços que existem disponíveis. Algumas diferenças culturais, porque tem muitas. E eu gostaria até que vocês colocassem para mim, se você teve uma experiência que você queira dividir com a gente, pode colocar, tá? No chat para a gente saber. Eu tenho algumas. Como pai, você é o especialista do seu filho, né? A gente já falou um pouco sobre isso na outra reunião. Você é o especialista sobre a sua criança. Então, quando você for numa reunião, não se sinta acanhado, né? Muitas vezes as pessoas se sentem menos do que os outros profissionais. Não, é o contrário. Você tem muita informação que eles não têm. Eles precisam da sua informação para poder criar esse programa educacional individualizado dentro das necessidades da sua criança. Construindo uma vila de apoio. Eu não sei se vocês estão familiarizados com o termo em inglês que fala que takes a village. É uma vila, né? Muitas coisas. Tem crianças que têm necessidades especiais de tal forma que envolve muito mais, muitos profissionais, muitos especialistas, e aonde que realmente é uma vila. Mas eu também quero incluir que os suportes naturais, né? Aquelas pessoas que estão ao seu redor, família, amigo, né? Então é importante isso. A arte da colaboração. O fato de você trabalhar em conjunto muda o clima das reuniões. Vou dizer isso por agora, depois a gente continua. E daí, número 6, busque apoio e treinamento. E é para isso que nós estamos aqui, e é por isso que você está aqui. Então, eu te agradeço a tua presença. Next slide, Shonta. Então, aqui, buscando a compreensão dos sistemas. Não sei por que o slide está desse jeito, eu mandei certinho para ela, mas enfim. O que a gente vê é só uma parte de todos esses temas. Na questão da educação, existem muitas outras razões. Então, muitas vezes, quando os professores, quando você vai numa reunião e eles falam, não, mas não pode ser feito assim, assim, não, é só isso que pode ser feito. É onde que você pode perguntar, ser curioso. Ok, por quê? Não, é porque, na verdade, eu não conheço o sistema daqui. Você pode me falar um pouco mais? Por que não pode? Eu tive uma situação, e não foi só eu, várias pessoas, onde que eu fui no distrito escolar da minha cidade e fui entregar um formulário de avaliação, e eles falaram assim, não, a gente não pode fazer isso aqui. Daí eu falei assim, é mesmo? Por que não? Ela disse, não, está dentro dos nossos regulamentos. I was like, então está por escrito, posso ter uma cópia? Então, foi a única pessoa não teve saída, e ela teve que aceitar. A questão é, por eu ter tido conhecimento, foi aonde que eu tive um rebate para que a única pessoa não pôde me levar, né, na lábia. Mas existe a questão. Existe isso, acontece bastante. Então, o que eu digo para você? Aprenda, se envolva, tenta conhecer mais. Next slide, Shanta. Então, algumas diferenças culturais. Tem alguém que quer ser corajoso e dar uma diferença cultural que você sentiu quando você chegou aqui? Ou que seja recente, indiferente? Ninguém, gente. São muitas, mas uma diferença que eu vi, que eu fiquei assim impressionada, foi o fato deles comemorarem, celebrarem a morte. Que nem uma amiga, grande amiga minha, a amiga dela iria morrer. O médico falou que ela estava com câncer e que qualquer momento ela poderia partir, apesar dela estar bem, assim. Mas aí a família reuniu para fazer uma celebração, que eles chamam celebração da vida, né? Mas é despedindo dela. Eu achei isso assim, o cúmulo, porque eu falei, meu Deus, eu ia morrer lá chorando de tristeza. E pelo contrário, eles estavam todos muito felizes. Esse é um ponto interessante, eu não tinha pensado nesse. Eu também tive uma situação onde que eles não chamam de funeral, né? Eles chamam celebrating the life, exatamente como você falou.
Então, é trazendo os pontos de que foi que essa pessoa fez positivo durante a vida. Como que ela, na verdade, influenciou a cada um deles. E eu acho que, eu lembro que uma pessoa teve uma situação com uma criança, porque no Brasil, se existe falecimento, existe ali já o funeral. Desculpa, estou falando é meio mórbido, mas só para vocês entenderem, porque aqui, lá no Brasil, você, né, pelo menos eu não posso falar nos outros países, por isso que eu estou dando o exemplo do Brasil, você faleceu num dia, no outro dia já tem o funeral, daí no dia seguinte já é o enterro. Aqui não, aqui tem aquele processo de 5 dias, às vezes até longo, para poder passar pela autópsia, para tem um processo todo. Daí, então, quando você vai num wake, que eles chamam, né, que é onde que a gente chama do funeral, as pessoas já não estão chorando naquele desespero. E aonde que eu escutei de algumas pessoas, vocês são tão dramáticos. Daí foi aonde que eu expliquei a diferença. O que eu diria... Pode falar, doutora Patrícia. Eu quero só explicar a razão porque no Brasil o funeral é feito em 24 horas, porque é muito calor e você não tem condições de manter os corpos. Então, todos os países tropicais têm a mesma lei. A lei? Oh, ok. E são países... A gente não tem a geladeira, nós somos muito mais pobres que aqui, que tem muito mais do que nós temos lá. Então, essa é a lei, e é claro, se existem dúvidas, aí, quando eles dão um atestado de óbito, a pessoa que der vai colocar que tem que ser feito um exame médico legal. Mas é lei no Brasil por causa disso. Né? Mas o que eu quero conectar é com a escola. Né? Então, às vezes, para aquele profissional, aquele administrador da escola, ou a professora, né, que a criança vai ter que faltar, de repente vai ter que viajar para o Brasil e tem que ser ali no último minuto. Então, é onde que explicar essas diferenças culturais, porque nem todos eles não foram expostos a certas diferenças culturais. Então, it's okay. Você pode dividir com eles que existe algumas diferenças culturais. É que nem a criança que né, que eles celebram Ramadan, né, que é aquele jejum, eles também não vão participar da hora do recreio, eles não vão poder comer, tem várias coisas. Teve outras situações onde estava super calor e a criança estava usando, eu esqueci agora o nome, como que pronuncia, ao redor da sua cabeça, e o professor disse, não, você tem que tirar isso, não pode ficar dentro da sala de aula. Então, são certas coisas que é cultural. E muitas vezes eles não têm conhecimento, and it's okay. Você pode pegar e falar essas coisas. E também para a sua criança saber, se a sua criança está tendo, né, tem curiosidade, por que ela não está comendo? Eu estou te oferecendo comida, você está, né, grosso, não vai aceitar o que eu estou te oferecendo, mas é mais ou menos por aí as situações. Às vezes tem diferenças culturais, tem certas coisas que influenciam o comportamento de certas pessoas ou grupos. Tá? Então, aqui está dizendo que você pode pedir uma avaliação a qualquer momento, quer dizer que a criança imigrante ela pode começar o ano escolar em qualquer fase, e durante esse processo você pode fazer o pedido para educação especial, fazer aquele encaminhamento. Né? Aí, o próximo eu coloquei it's okay, eu mudei, antes estava dizendo assim que eram os direitos, eu mudei para it's okay, porque o que eu escuto da maioria dos pais, assim, não, mas eu não posso fazer isso, não, eu não me sinto confortável. Não, você pode, tá? Então, você pode pedir para o intérprete, existe uma conversa entre eu e a Leslie sobre a questão do imparcial, tá? Então, não é o limpador da escola, né? Não que tenha alguma coisa errada com ele, mas não é uma pessoa, ela tem que ser treinada, tem que ter recebido treinamento específico para ser intérprete. Não deve ser uma criança com menos de 18 anos, então não deve ser um outro aluno, principalmente. Big não.
para que possam, na verdade, fazer a tradução dos documentos também. Então, it's okay, tá? Você pode pedir uma reunião com o administrador ou representante dele, tá? It's okay, você pode pedir para ser notificado por escrito sobre as decisões da escola. E foi um dos slides que a gente passou, você recebeu no PDF, né, naquele documento por e-mail. Mas aqui, aonde, quando a escola termina uma reunião do IEP, você vai receber o N1, né, que é o nome embaixo do formulário, dizendo o que eles decidiram na reunião, e você pode rever para ver se realmente concorda com aquilo, ou se eles falaram que eles não vão fazer, né, que eles vão fazer uma recusa, daí é o formulário N2, e aonde que os pais têm a opção de responder ao que o distrito está fornecendo por escrito. Tem outros recursos, se a criança não é elegível para educação especial naquela hora. Aí você pode, it's okay para você, deve ser um membro ativo e participante da equipe, então você pode fazer perguntas, não entendeu, não saia sem perguntar. Aí it's okay, você pode apelar às decisões. Se você não concorda com o que foi decidido, você tem opção. Tem várias. Você não vai entrar em detalhe agora, porque tem os outros slides. It's okay, você pode pedir uma reavaliação se seu filho já recebe educação especial, né? Pelo menos a cada 3 anos. Pelo menos a cada 3 anos. It's okay, você pode convidar pessoas que conheçam o seu filho, a deficiência ou o processo para participar como suporte. Next slide, Shanta. O que acontece quando que uma criança é encaminhada para a educação especial? Normalmente, é a falta de progresso acadêmico, por motivos de disciplina, ou problemas de saúde, que acabam influenciando na aprendizagem. Next slide, please. Como pai, você é especialista em seu filho. Eu não posso, na verdade, repetir mais do que realmente é para ficar gravado em você. Ninguém conhece melhor o seu filho do que você. Então, você pode, profissional nosso, pode participar da avaliação. Como assim? E daí se identifique quem que é você. Que você está com o meu nome. Next slide, Chonta. Desculpa, Seriane. Então, o profissional que, nosso exemplo, se eu conheço uma OT, tô vendo com meu filho, uma OT fora da escola, esse profissional, algum profissional pode ajudar na avaliação sendo feita dentro da escola? Quem fala? Estou procurando você. Como que é o teu nome? Nayara. Nayara. Então, as avaliações é outra opção que os pais têm, né? Fazer a avaliação da escola. Eu ia falar mais para frente sobre a questão de que você pode não concordar, né, com a avaliação feita pela escola, se caso não entra dentro das necessidades, né, ou que não suporta o serviço que você está buscando para sua criança. E a outra opção é de pegar pelo seguro médico. Como ela falou, é um provedor, um profissional que trabalha fora da escola. Coloca no mudo, por favor, quem for. Daí, nesse caso, as avaliações feitas fora da escola, tá, pelo seguro médico, quando os pais trazem para a escola o reporte, para ser dividido, eles têm 10 dias escolares para se ter uma reunião e rever. Uma das coisas que acontece é que esse reporte é feito pela escola, não é pelo profissional fora. O que acontece é que esse profissional de fora, ele pode vir e dar a sua opinião, né? Então, são duas coisas diferentes, né, Nayara? Você tem um profissional, ele não vai fazer parte da avaliação da escola. Ela pode dar a opinião dela dentro da reunião. Correto? Não, é exatamente isso que eu ouvi falar, que eles talvez não possam fazer a avaliação dentro da escola, quando eles pedem a nossa criança para passar mais ou menos 3 horas dentro da escola, e eles também têm o direito de rejeitar uma avaliação vindo de outros profissionais de fora,
ou dos médicos, ou de terapeutas, e tanto faz, sim. Tá, então, são algumas coisas diferentes que eu vou só dividir para as outras pessoas também poderem entender. Que eu sei que você tem mais conhecimento daquele que está começando agora com essas informações. O fato da escola, a escola tem, que nem diz, tem a preferência, tem a primeira mão para fazer essas avaliações. Tá? Os pais têm o direito de fazer a avaliação fora? Tem. Mas o que a lei federal fala? Fala que quando você traz essas informações para a escola deve considerar. Considerar não quer dizer que eles vão pegar e falar assim, ok, a gente vai pegar e implementar. Uma das coisas que eu falo para os pais, né, para as pessoas, é que quando você tiver essa avaliação feita fora, que custa bem caro, tá? O seguro normalmente cobre, né? Para aquelas crianças que o seguro não cobre, muitas vezes os pais pagam no bolso. Então, é um custo alto, e aonde que você pode trazer esse avaliador para a reunião. Então, hoje em dia, por causa do COVID, nós temos o Zoom, onde que tem essa oportunidade para que esse profissional possa participar virtualmente. Tá? Então, essa pessoa pode vir e defender o que foi que encontrou na própria avaliação que fez. Então, a questão, quando você tem um profissional de fora, você pode entrar em contato com esse profissional e o diretor da escola para programar para que esse avaliador possa ir na escola fazer uma observação, além do fato de estar, porque daí você junta, faz a conexão, esse profissional vai poder escutar diretamente das pessoas dentro da escola e vai estar mais, a equipe em si vai estar mais apta para escutar o que esse profissional encontrou nesse reporte. Normalmente, quando você vem com um reporte por escrito, tá? A escola vai trazer o profissional deles para ler, né? Ler e interpretar, porque é, na verdade, uma linguagem médica. Então, se o profissional não está lá para defender ou explicar o que encontrou, é onde que os pais não têm base para falar, porque foi um profissional que fez a avaliação. Então, o ideal, quando você for fazer uma avaliação, é perguntar se esse avaliador vai poder participar da reunião com você quando for para discutir o resultado dessa avaliação. Um parênteses que eu abro aqui é que a escola não precisa acomodar o horário da disponibilidade desse avaliador. Por lei, eles têm que pegar e acomodar o seu. Então, se você quer ir falar com esse avaliador, saber qual que é a disponibilidade dessa pessoa, e dentro dessa disponibilidade do avaliador, você vai entregar esse reporte, vai prover para eles os dias e horário, que tecnicamente é do avaliador, como sendo sua, para poder fazer o encaixamento ali para que essa pessoa possa participar da reunião. Faz sentido? Faz? Ok. Faz sim, então, obrigada. Nada, que é isso. Ótima pergunta. Deixa eu ver aqui. Posso levar uma carta do meu profissional? Você já me respondeu, obrigada. Tá, obrigada. Uma estratégia, então, o fato de estar preparado para uma reunião é que tem várias reuniões de escola, tá? Tem a reunião de pais com professores, né? Tem aquela noite, ali você tem 15 minutos para pegar e só escutar da professora, aquela coisa bem rápida, concisa e, nem eu brinco, né? High and by, né? Quando você está entrando, praticamente você já está saindo. E tem outras reuniões que são, se seu filho tem um plano de educação, um programa educacional individualizado, você vai ter vários tipos de reuniões, né? Como a gente falou ali, a primeira de elegibilidade, a cada 3 anos é de reelegibilidade. Mas pode acontecer de ter outras nesse intervalo, pode ser de emergência, of course, aquela que é anual, né, que todo ano que tem que ter. Então, o fato de estar preparado para uma reunião é aonde que você participa, tem um proveito, e quem ganha com isso é a sua criança. Tá? Então, uma estratégia é composta por uma série de ações, né? Ações planejadas, e que auxiliam na tomada de decisões visando alcançar os melhores resultados possíveis.
Next slide, Shanta. Então, quando se começa uma reunião, aqui eu vou explicar aquela primeira reunião de elegibilidade, tá? Mas se vocês tiverem perguntas, porque eu sei que tem pais aqui que já têm filhos no IEP por muito mais tempo, então fique à vontade. Nessa primeira reunião, né, você recebeu o reporte das avaliações com 48 horas de antecedência, você pôde rever, você formulou as suas perguntas, verificou se a informação realmente encaixa com a sua criança ou não. Então, você pode ali pegar e fazer algumas notas, né, para você poder perguntar esse avaliador dentro daquela área, quando ele terminar de dar o resumo dele, quando ele virar para você, Mom, do you have any questions? Né? Ali é a tua hora, né? E eu estou falando mãe porque a maioria é mãe, mas eu sei que também tem pais e tem avós. Então, o coordenador da equipe vai passar uma lista de presença, né? Os pais devem receber aquele convite, dizendo a data, o local, dando aquela informação, e aonde que eu trago a tua atenção, por causa do Covid, algumas coisas mudaram, então é sempre bom confirmar onde que vai ser provido. Se for em pessoa, ou se vai ser virtual, é bom esclarecer. Essa lista de presença é aonde que você vai ver quem vão ser as pessoas que vão estar participando. Então, se a sua criança recebe terapia de fala, e a fala é uma das preocupações maiores sua, e esse especialista, né, não pode participar. Que a gente vai saber agora, né, com o COVID, ele foi exposto ao COVID, não pode participar. Então, você tem o direito de remarcar. Você tem o direito de seguir adiante, sem esse profissional, mas você também tem o direito de remarcar. Tá? Então, ou ainda você pode seguir adiante e pedir para ter uma reunião à parte com esse profissional. Mas uma coisa que eu te digo, se é uma área que vai influenciar todas as outras áreas, é interessante para esse profissional estar presente. Né? É só meus 2 centos que eles falam, né? Então, quem pode ser dispensado na reunião? Aquele que os pais derem autorização. Claro que acontece, né, emergências, onde que eles vão buscar a tua assinatura dizendo que a pessoa tal não vai poder participar, e aonde que eles precisam ter que você concorde de continuar com a reunião sem a presença dessa pessoa. Ela pode, de repente, né, se tiver tempo, ela deveria prover um resumo do que estava sendo trabalhado, do que tem visto com a sua criança e de sugestões que podem ajudar. Mas, devido ao COVID, com tantas coisas acontecendo, eu sei que nem sempre dá para isso acontecer. Tá? Então, de acordo com a lei federal, você tem o direito de adiar a reunião, se achar que a ausência desse membro é, na verdade, um fator principal para que a equipe possa achar o que é realmente as necessidades específicas da sua criança. Next slide, Chantal. Você será solicitado a dividir as suas preocupações. Tá? Então, é de praxe. É a lista de presença, e daí a líder da equipe pergunta quais são as suas preocupações. Né? Onde que eu coloquei um documento no website da federação, nos recursos em português, como algo para você pegar, olhar, para pensar do que escrever. Tá? Eu diria para você, para não escrever mais do que uma carta, não mais do que uma página, se você puder, né, fazer o mais conciso possível, mas expressando quais são as suas preocupações. E ali você vai ter a oportunidade de expressar para a equipe. A partir do momento que você falar dessas dificuldades, aí provavelmente, porque é a primeira reunião, a líder da equipe vai repassar para os especialistas começarem a falar sobre os seus relatórios. Next slide, Shanta. Então, você vai ouvir de cada especialista. O que a recomendação é que você faça anotação do que esse especialista está falando que a sua criança consegue fazer, o que ela não consegue fazer, o que essa pessoa acha que poderia ajudar a sua criança, tá? E aonde que você vai ter a opção de perguntar, né, diretamente para esse profissional, né, para dar a sua opinião.
porque como profissional naquela área, ele ou ela é o indicado para falar. Então, é onde que você tem aquela opção de fazer pergunta e ter respostas, aonde que vai identificar as necessidades específicas da sua criança, a qual vai gerar serviços, e desses serviços vai gerar um programa de educação bem individualizado para a sua criança. Next slide, Shanta. Então, de novo, construindo, né, a sua vila de apoio, aonde que a sua vila de apoio ela pode ser enorme. Se a sua criança faz esporte, pode ser um coach. É aquele que, na verdade, quando as pessoas falam assim, essa criança é assim, 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 não, junto com a equipe, ele pode pegar e trabalhar junto com todos, ele consegue liderar, ele consegue mudar de posições, começa a trazer aquela visão, aquela percepção diferente do que muitos da equipe. Então, é aonde que pode ser, na verdade, uma pessoa que é parte da tua equipe, da tua vila. Né? O coach é só um exemplo, mas existem especialistas, dependendo da dificuldade, das áreas de necessidades da sua criança, se ela tem epilepsia, se ela tem outros problemas de saúde específico, provavelmente a sua criança vai ter um plano de saúde, que é criado junto com a enfermeira da escola e esse especialista de saúde, e aonde que no AIP deve ser especificado, e ela também faz parte da sua vila. Tá? Então, pode ser, de repente, aquela pessoa que trabalha na lojinha, na esquina de casa, onde sua criança ela consegue caminhar até lá, comprar uma coisa e voltar. Então, de repente, aquela pessoa que pode pegar e auxiliar. Enfim, a imaginação ela é tremenda. A intenção é de que os nossos filhos com deficiência eles podem ser funcionais, eles possam aprender essa habilidade que foi afetada pela deficiência, mas que eles possam, no máximo possível, generalizar no seu dia a dia. Então, não é só aprender, é aprender e implementar. Por isso que quando as pessoas falam assim, não, agora a criança já fez progresso o suficiente, agora a gente vai tirar o suporte. Não, pera lá, agora a gente vai pegar e ver se ela consegue implementar. Então, por isso que eu quero falar para vocês, não desista, não deixe eles falarem isso para você, o que eu digo para você é que agora a gente quer ver se ele consegue implementar. Implementar sozinho, né? Pode ser com ajuda, pode ser totalmente com ajuda primeiro, depois parcialmente, até que chegue independentemente. Então, aonde que eu trago esse ponto para vocês pensarem. Next slide, Shanta. A arte da colaboração. Aqui, na verdade, esses slides aqui é de uma apresentação em inglês da federação, e eu mudei, estava escrito a arte da negociação. Tá? Eu prefiro chamar a arte da colaboração. Colaboração por quê? Porque os pais devem entender qual é o processo, e tem muitas lacunas, né, diferenças culturais, aonde que muitas vezes naquela percepção por não entender os sistemas, a pessoa se ofende rapidamente e se fecha para tentar colaborar entre si. Então, aonde que se torna, na verdade, casos litigiosos, aonde que precisa entrar em outro nível de disputa. Então, eu diria para você, o fato de você se engajar, o fato de você participar, é algo que pode evitar esse atrito e aonde que você vai juntar mais pessoas para trabalhar com o foco na sua criança. Onde que tira o foco dos adultos e fica só na criança, só no estudante. Então, eu sei que é um processo, não é algo que acontece para todos, mas eu queria só colocar como algo para desafiar, nos desafiar. Então, um dos passos é separar o urgente do não urgente. Tá? Então, se você estiver numa reunião e você for
e você faz aquela lista que você acha que precisa, mas é bom colocar aquelas coisas que são indispensáveis. Isso, eu não saio dessa reunião sem isso. Isso você está pensando na sua cabeça. Então, é algo que você faz ali por escrito para você se preparando para essa reunião. E esteja aberto a ouvir primeiro, né? Esteja aberto às ideias. Né? Eu sei que, eu não sei se todos que estavam, eu acho que já a maioria tinha saído para o almoço, mas teve uma pergunta que, né, como fazer, como saber se o que a escola está oferecendo, na verdade, vai ser bom para minha criança ou não. Então, é onde que você pode falar assim, ok, né? Estou aberta à sua ideia. Ok, como funciona? Como que vai funcionar? Né? Eu não conheço o sistema, você pode me explicar como que seria? E o fato de que, quando for falado esse tipo de approach, né? Essa intervenção, em quanto tempo que a gente vai voltar para ver se realmente está funcionando? Ao invés de esperar um ano inteiro e daí para saber que aquele serviço não funcionou para essa criança. Porque nem todas as metodologias elas são para todas as crianças, por isso que é individualizado. Tá? Então é importante levar em consideração isso. Envolva o seu filho no processo. E quanto antes, melhor. Então, tem crianças, eles falam para nós as coisas que não tá bom. Eles falam para nós da maneira deles, mas eles falam, eles deixam a gente saber o que está acontecendo ou deixando de saber. Você pode falar assim, não, mas o meu filho é não verbal. Existe uma dificuldade a mais? Existe. Mas mesmo não verbal, tem certos comportamentos a qual ele vai demonstrar que algo não está legal, algo não está funcionando. Então, existem recursos para poder atingir. E se a sua criança não verbal e ela já não teve uma avaliação de tecnologia assistiva, é algo que deve se buscar para que o mais rápido possível essa criança possa se comunicar, não só com você, tá? Porque uma coisa é se comunicar com os pais, mas é se comunicar com outros adultos e com seus coleguinhas de sala de aula. Então, existe essa necessidade. A escola, ela é a obrigação dela de fazer isso, tá? Então, de que maneira que eu posso envolver o meu filho? Você pode conversa com ele. Né? A maioria dos pais falou assim, mas meu filho não gosta de falar sobre a escola. Então, uma das coisas que eu fazia, e a maioria das pessoas fala a mesma coisa, a Leslie também, não sei se ela está aqui hoje ainda, mas uma das coisas também que a gente conversa bastante é quando o seu filho está no bom humor, né? Está conversando com você, está contando algo que aconteceu na escola, e você vai estar escutando o que ele tem para falar, prestar atenção. O que acontece muitas vezes com as nossas famílias é que naquela correria de trabalho, né, de poder prover para as necessidades básicas, às vezes a gente não para realmente escutar. Então, é onde que eu te convido, né, nessas horas, dar uma paradinha para poder escutar. Não precisa ser de muito tempo, porque muitas vezes a atenção deles é tão curta que eles já mudam de assunto também. Então, você pode colocar por escrito, você pode fazer vídeo, você pode... tem várias opções. Deixa eu continuar aqui, senão eu vou ficar muito tempo nesse slide. Então, o fato de encontrar os pontos em comum a qual vocês concordam. Muitas vezes você vai precisar fazer perguntas para esclarecer o que eles estão falando. O que diz aqui é que dê o melhor de si e repassa a sensação que os membros fazem parte de uma equipe. Então, já participei de várias reuniões onde que teve polícia parado na reunião, porque existia um clima, né, difícil ali. Então, teve um policial dentro da sala para ter certeza que o pai não ia atacar as pessoas. Estava difícil, um clima bem pesado. Então, existem várias situações. Precisa chegar nesse termo? Não. E é por isso que nós estamos tentando intervir. Next slide, Shanta.
Uma das coisas que você pode fazer, como eu estiver falando, expressando uma preocupação sua, aqui está dizendo eu sinto, né, como uma emoção, mas você pode também falar eu vejo. Né? Então, muitas vezes, quando a escola fala assim, ah, não, mas a sua criança não faz isso, isso ou faz isso e aquilo, eu disse, não, eu vejo isso e isso. Porque daí você tira, você está expressando fato. Então, eu vejo, eu sinto, quando isso acontece, por quê? Daí é onde que você vai justificar o que você está vendo e o que eu preciso. É aquela coisa de ser conciso, mas ser claro. Aonde que ajuda na interpretação, ajuda, na verdade, para que a equipe possa ir direto àquilo que é a sua preocupação. Por isso que é bom estar verbalmente articulado para poder expressar essas coisas. E mesmo que talvez você tenha dificuldade de verbalizar, você pode colocar por escrito também, tá? São as suas preocupações. Next slide, Shanta. Então, uma das coisas que acontece, uma só, é aonde que eu pergunto, então tá, mãe, pode mandar o AIP, a gente pode rever juntas. Ah, não, mas eu não tenho a cópia. Então, o que eu convido vocês, tá? Principalmente se a sua criança tem muitas deficiências, né? Aonde que você vai ter que falar com vários profissionais e provavelmente eles vão perguntar as mesmas coisas e você vai ter que repetir. Então, mantém tudo isso dentro do mesmo lugar. Eu fui colocar uma pastinha ali porque a gente tem uma apresentação chamada Let's Get Organized, né, que eu já traduzi para o português, estou pronto para apresentar. Vamos nos organizar. Então, ali dá dicas, na verdade, de como você preparar esse binder, né, essa pasta, aonde você vai organizar. O ideal seria que se você colocasse, né, ali pelos AIP, as avaliações, mas enfim, é o que funciona para você. Mas manter num local, porque ali ajuda você pegar, alguém precisa de alguma coisa, já puxa e pega. Tá? Se preparar para a reunião. Então, o fato de você estar preparado para essa reunião é muito importante. Então, reveja, antes dessa reunião, reveja o AIP da sua criança e os resultados das avaliações. Né? E no caso da reunião anual, reveja o relatório de progresso de cada vez que você recebe, reveja. Se você quiser aprender como identificar os objetivos, se a sua criança está fazendo progresso, é outra apresentação que a gente tem. A gente tem várias apresentações em várias áreas, sobre disciplina em comportamento, o MCAS, que é um teste estadual, vários. Então, venha participar com a gente, nós estamos à sua disposição. E busque apoio e treinamentos. Next slide, Shanta. Ok, ótimo. Eu só não sei quem você é, porque você está no meu nome. Eu digo para essas pessoas que queiram participar, eu convido vocês a seguir a página, né, do Facebook. A gente tem duas em português, é a Federação para Crianças Portadoras de Necessidades Especiais, que é a página, e daí tem um grupo privado. Eu sempre coloco nas duas, na maioria das vezes, a mesma informação, mas se você quiser entrar no grupo privado também, é aonde que pode ser colocado. Ótimo, 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 ótimo. Estamos prontos para ensinar. Ou esclarecer, tirar dúvidas, porque provavelmente você já sabe, mas você não sabe que sabe. Aqui você tem as opções, então o fato de você estar envolvido e aprender, você sempre vai estar na posição de ajudar aqueles pais que estão chegando, que estão começando o processo. E aonde que a sua cidade, tá? Ela deve ter uma CPAC, que essa abreviação é Special Education Parent Advisory Council, é um grupo de pais que tem crianças com necessidades especiais, aonde eles se organizam para ter uma reunião e poder colaborar com os administradores locais. Então, é onde que você tem influência, fazer parte disso, você tem influência nas decisões da cidade. LPAC é para aquelas cidades onde que eles têm 5% de estudantes que são aprendizes de inglês, ou mais de 100 alunos. Tá? Então, dependendo do tamanho do local, né? Então, é de 100 alunos para cima, ou pelo menos 5% que são aprendizes de inglês, eles têm que ter uma EUPAC, que é English Learner
Parent Advisory Council. Ou, se a sua criança está em educação geral, existe o PTA, né, que é o Parent e Teachers Association, onde que é os pais e os professores, onde que eles se reúnem para levantar a verba para poder custear certas atividades que a cidade não pode pagar para sua criança. Então, existe, como eu falei, né, outras organizações de prestação de serviço em português. Nós temos várias, nossa comunidade é bem... muitas pessoas lá aí fora que podem auxiliar. Tem vários grupos de apoio, né, em português, dentro das necessidades específicas da sua criança, onde você vai encontrar aqui outros pais que já passaram pelo mesmo processo e podem te auxiliar, né, e podem trazer informação importante e suporte emocional. Tá? Next slide, Shanta. Lidando com o conflito, né? Algumas vezes é inevitável, né? Então é importante estar focalizado no seu filho, tá? Não atacar a pessoa, não levar no lado pessoal, né? Fazer aquela mudança na minha criança, qual que é a necessidade da minha criança. Ser claro e conciso, resumido, no ponto, né? E você pode buscar informação e opinião de outras pessoas, outros profissionais, ou a Confederação. E eu digo uma coisa, não espere perfeição, porque, infelizmente, as pessoas são falhas. Então, é onde que... Next slide, Shanta. Aonde que, muitas vezes, os pais... Tem alguns, não são todos, mas tem alguns que querem que seja assim, assim e assim. E muitas vezes tem que ter uma certa flexibilidade. Então, quando eu digo não espere perfeição, é porque se você é muito rígido e é inflexível com certas coisas. Claro que aonde existe a lei, é aonde que a gente pode conversar. Então, se você tiver, na verdade, uma preocupação que está conectada com algo, eu acho que, na verdade, isso é discriminação, ou isso é algo que não deveria estar acontecendo, vem para nós, a gente pode conversar, a gente pode elaborar e a gente pode ver o que pode ser feito e te auxiliar. Então, uma das situações quando os pais rejeitam o IEP por completo, né? A criança já está na educação especial e os pais resolvem fazer a rejeição do IEP por completo. Não, eu não concordo com o novo documento proposto e eu gostaria de poder conversar mais sobre isso. Então, tem várias opções. Tá? Aqui ele dá várias opções, onde que eu diria para você que a reunião com o diretor da educação especial ou com o superintendente, o pedido para uma avaliação educacional independente, e o sistema de resolução de problemas do Departamento de Educação do Estado, que é chamado PRS, né? Então, esses são aonde que começa-se local, começa com uma nova reunião do IEP com a escola para tentar resolver as diferenças dessas partes rejeitadas. Você, se não der certo, você pode pedir uma reunião com o diretor de educação especial da sua cidade, ou com o superintendente, dependendo da situação, e você tem a opção de pedir uma avaliação independente sobre essa. Tem tanta informação que eu não vou poder dar agora, mas se você quiser aprender mais, volta, a gente pode pegar e explicar mais. E se tiver algum tipo de irregularidade da parte do distrito, é onde que o PRS ele pode receber essas reclamações. No caso do plano 504, ou no caso de discriminação, seria com o Escritório de Direitos Civis, que é chamado OCR, e aonde que essas reclamações, nesses dois locais, eles vão pedir prova por escrito. Por isso que seria bom você exaustar todas as possibilidades para mostrar para eles que você tentou resolver no nível local e agora você está indo para o próximo passo.
E uma outra opção que existe também é pedir para uma mediação ou uma reunião facilitada da equipe do IP, que são 2 serviços que são oferecidos sem custo, tá? Mas é onde que tanto os pais como a escola têm que concordar de ter esse tipo de facilitação. A mediação, a facilitação seria, na verdade, uma pessoa que seria do Bureau of Special Education, e eles, appeals que eles chamam, né, BSEA, e eles vêm na reunião, vêm entre parênteses, né, hoje em dia é tudo virtual, mas eles participam para garantir que são as necessidades da criança. Então, quando está um clima, né, pesado, é aonde que essa pessoa, a neutralidade dela facilita para redirecionar a equipe para estar focalizada nas necessidades da criança. E a mediação é quando existe serviços, a colocação, não estão concordando, né? Não estão vendo as mesmas coisas. Então, existe essa opção de escutar as 2 partes, o que está sendo oferecido ou não, e daí essa pessoa neutra vai estar só facilitando a comunicação entre as 2 partes, tá? Existe também a questão de que os pais podem pedir uma audiência do BSEA. Quando chega nessa parte, aonde que é recomendado que você tenha um advogado, porque ela é bem sistemática. Então, se os pais não estão acomodados, não estão assimilados, né? Qual que é a outra palavra que eu poderia usar? Não foram expostos a esse tipo de processo, é tudo novo. E aonde que advogados, eles sabem todos os passos. É que nem vocês estão aprendendo hoje sobre educação especial, vocês estão, né? Foi o primeiro, o dedinho na água. Então, esse está mergulhando no mar. Então, é aonde que eles têm uma visão diferenciada. Quando existe advogado, a visão é para solucionar, ir direto ao ponto e tentar resolver as diferenças. Mas quando chega nesse ponto, existem muitas outras coisas que têm que ser levadas em consideração e aonde que o caso tem que ser criado e vai ser avaliado por esse advogado para ver se vale a pena ir para o BSEA ou não. Né? Se não, o que pode ser negociado antes de ir? O SPEDEX é um dos recursos também. Ele não é tanto usado, mas é uma outra opção também de tentar solucionar essas diferenças. Next slide, Sean. E se notificações dos pais sobre salvaguardas processuais? Uma vez por ano, se a sua criança está no IP, ou se ela vai entrar no IP, você deve receber. Meu filho completou 18 anos, imagine quantos que eu tive, né? Então, a questão aqui está detalhando essas perguntas, essas respostas, aonde que muitas vezes os pais não leem. E eu convido vocês a ler sobre os seus direitos. Né? Que nem a questão número 6. Como pais e escolas podem resolver as divergências? Então, o que é consentimento parental? E quando o distrito escolar deve solicitar seu consentimento? E assim vai. São 10 perguntas, eu te convido a ler. Não passe despercebido. Next slide, Shonka. Porque essa é a maneira que a escola falava assim, não, mas a gente informou os pais dos direitos deles. Eles fizeram, é a única que eles, né, fizeram um xizinho na caixinha lá, dizendo assim, não, a gente fez a nossa parte, a gente cumpriu a nossa exigência legal. Agora, o pai leu ou não, é onde que eu convido vocês a ler e aprender. Então, continue em contato conosco, eu já falei tanto sobre isso, até fico meio reservada, mas continuo falando, a gente vai ter a clínica para a revisão do IP, onde que, se você estiver interessado, me manda um e-mail, a gente pode pegar e conversar sobre isso, a gente pode marcar, a gente está pensando em abril. Então, não vai acontecer agora tão rápido, mas é algo que a federação sempre fez, eu sempre fiz isso com os pais, mas dessa vez vai ser com pessoas que estão sendo treinadas pela COPA, tá? Então, informações e suportes individuais, treinamentos, a nossa conferência anual, que é em março,
Ótimo. Programa de liderança de pais, ali não coube educadores e profissionais. Então, eu só coloquei profissionais porque encaixa vocês, educadores, dentro de profissionais, para só ficar o slide dentro da caixinha. Mas faça parte da CPAC da tua cidade, LPAC, se não tiver, e tiver um número grande de imigrantes, é onde que a escola tem. Tá? E grupos de apoio, eu sei que tem muitos aí, né? Eu sei que a Priscila é uma delas. Então, Family Ties, tem o Parent to Parent, aonde que ele pode fazer a conexão. E esse livro chamado, né, a gente fala o livro cor-de-rosa, o Pink Book, ele tem um monte de recursos aonde que você pode ter acesso, e tem muita coisa, ele é bem grosso. Então, eu te convido, na verdade, a pedir, entre em contato com o Family Ties, eles mandam para você pelo correio. Next slide, Shanta, please. Ok? Então, daí, uma das coisas que a gente nem pensa, né? Porque a gente começou lá do 0 até os 3 anos, pequenininho, fazendo transição da pré-escola para o jardim de infância, e quando a gente assusta, eles estão quase completando 18 anos. Então, quando essa criança, uma vez, agora adulto, tá? Jovem, quase adulto, ele se torna, pela lei, uma pessoa que pode se casar, uma pessoa que pode tomar decisão por si próprio. E tem vários passos que você pode preparar para certas coisas. Então, se a deficiência do seu filho afeta de tal maneira que ele não vai poder fazer decisão por si próprio, após os 18 anos de idade, aonde que você tem que começar com o processo de buscar a guarda, né, a tutela, de poder ser o representante perante a lei do seu filho. Então, é um processo que normalmente envolve a corte, onde que existe, né, um advogado, tem uma pessoa, na verdade, especializada naquela área para poder te dar as informações, e aonde que você pode se preparar. Que nem os meus, depois dos 18 anos, os médicos nem quiseram falar mais comigo. Né? Então, é aquela situação que, se o seu filho tem uma deficiência, talvez de aprendizagem, né? Ou aonde que pode tomar decisão por si próprio, mas é questionável, né? A gente que conhece os filhos. Então, se eles não te derem autorização antes do tempo, né? Ou ali na mudança, por escrito, dando autorização, é aonde que limita o que você pode fazer ou não. Então, na educação especial, no IEP thank you, Sônia, no processo do IEP, no ano anterior, na reunião antes desse estudante completar 18 anos, a escola deve sentar com você e seu filho e mostrar um formulário, o qual diz que quando ele tiver 18 anos, ele tem que decidir se ele quer tomar todas as decisões sozinho, quer compartilhar essas decisões educacionais com você, ou se ele quer, eu esqueci de se quer compartilhar, se quer dar todas as decisões para você, ou se ele quer tomar todas as decisões. E aonde que, com a Leslie, né, eu aprendi uns anos atrás, que aonde você pode preparar a sua criança. Pega aquele dia que o jovem, né, aonde que ele está de bom humor, conversa sobre ele, sobre o fato de dividir as decisões educacionais, porque, do contrário, se ele tomar a decisão sozinho, que ele queira fazer só, a escola pode sentar e conversar com ele e falar assim, não quero mais saber disso, não quero mais educação especial. Pronto, acabou. Acabou a educação especial. Então, é aonde se tem que preparar. Né? E eu reforço o fato de envolver esse jovem no processo. Começa com 14 anos, literalmente pela lei, mas pode começar muito antes. Next slide, Shanta. Então, o aluno tenha dado o controle total Então, o aluno deve assinar e tomar decisões sobre o IEP, a menos que
o aluno tenha dado todo o controle para o pai aqui, né, para tomar essas decisões, ou se foi determinado por um juiz, que é no caso quando vai buscar a guarda, né, e é comprovado que essa pessoa não pode responder por si próprio. Então, é onde que o juiz determina quem vai ser a pessoa responsável para responder sobre isso. Outra coisa que eu quero comentar aqui, para aqueles que estão completando 18 anos, mesmo com deficiência, tá? O homem, ele tem que fazer o alistamento militar. Se a sua criança tem dupla cidadania, provavelmente no seu país também, então, normalmente tem que acessar o consulado. E aqui, se a sua criança é nascida aqui, ela tem que fazer o que eles falam draft, né, que é o alistamento militar,